A escuridão paira sobre o céu. O vento sopra forte, uivando como um presságio sombrio. No horizonte, o trovão rasga as nuvens, iluminando por um breve instante uma figura colossal, um rei imponente, seu semblante carregado de poder e medo. Ele não teme exércitos, não teme inimigos visíveis. O que assombra sua mente é algo muito mais terrível. Uma profecia. E se o seu destino estivesse selado? E se a ruína fosse inevitável, não importando o que você fizesse? Essa é a história de Cronos, o titã que tentou desafiar o próprio tempo e pagou um preço impiedoso por isso. Ele foi um rei absoluto, um governante temido. Reinou sobre o cosmos em uma era anterior aos deuses olímpicos, uma época onde os titãs eram supremos, mas havia um fardo que pesava sobre seus ombros. Um oráculo lhe revelou que um de seus filhos um dia o destronaria. O medo envenenou seu coração, e para evitar esse destino, ele tomou uma decisão impensável. Quando seu primeiro filho nasceu, ele olhou para aquela pequena criatura e sentiu o sangue gelar. Não poderia correr riscos. Não poderia permitir que aquela profecia se concretizasse. Sem hesitar, abriu a boca e engoliu a criança inteira. Foi um ato monstruoso. Mas para Cronos era uma necessidade. Um filho a menos, um perigo a menos. E assim, um a um, seus filhos foram sendo devorados. Ele acreditava que estava vencendo o destino. Mas o tempo não pode ser derrotado tão facilmente. Agora, antes de prosseguirmos para essa história terrível, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente aqui embaixo. Você acha que alguém pode escapar do próprio destino? O ato cruel de Cronos foi apenas o primeiro de uma longa sucessão de escolhas motivadas pelo terror. Para entender como um titã tão poderoso chegou a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo, para o início de tudo. Muito antes dos deuses do Olimpo governarem os céus e a terra, o universo era dominado por entidades primordiais, forças cósmicas que moldaram a realidade. Dentre elas estavam Urano, o céu, e Gaia, a terra. Juntos, eles deram origem à primeira geração de titãs, criaturas colossais que herdaram tanto a grandiosidade de seus pais quanto a sede por poder. Mas Urano não era um pai bondoso. Ele via seus filhos não como herdeiros, mas como ameaças. Por isso, decidiu aprisioná-los no interior de Gaia, sufocando-os dentro do ventre da própria mãe. Gaia, tomada pela dor e pelo desejo de vingança, conspirou contra seu próprio marido. Foi nesse momento que Cronos se destacou. Entre todos os titãs, ele era o mais ambicioso, o mais impiedoso. Movido pelo desejo de se libertar, pegou uma foice dada por sua mãe e, em um ato brutal, castrou Urano, pondo fim ao seu reinado. O sangue do deus caído espalhou-se pelos céus e pela terra, dando origem a novas entidades, entre elas as Eríneas, espíritos vingativos que perseguiam aqueles que derramavam sangue familiar. Mas naquele momento, Cronos não se importava. Ele se tornou o novo senhor do cosmos, o rei absoluto. Agora, com Urano derrotado, os titãs estavam livres. E assim começou a Era de Ouro, um tempo de prosperidade e equilíbrio. Cronos tomou sua irmã Reia como esposa e governou com firmeza. O mundo florescia. O tempo fluía sem interrupções. Os mortais, que começavam a surgir, viviam em harmonia. Mas havia algo que Cronos não podia ignorar. Antes de desaparecer, Urano, ensanguentado e derrotado, lançou uma última maldição. Assim como me derrubaste, serás também destruído por teu próprio filho. Essas palavras, ditas no momento de sua queda, ecoaram na mente de Cronos como um veneno. Ele havia escapado da opressão de seu pai apenas para ser condenado ao mesmo destino. A paranoia começou a consumi-lo. Cada vez que Reia lhe dizia que esperava um filho, Cronos não via um herdeiro, mas sim um inimigo. E se fosse ele? E se fosse aquele que cumpriria a profecia? O medo crescia dentro de seu coração, tomando a forma de uma obsessão. Ele não podia permitir que seu próprio sangue o destruísse. Então, quando seu primeiro filho nasceu, ele tomou uma decisão terrível. Sem hesitar, pegou a criança e a engoliu inteira. Reia gritou desesperada, mas nada pôde fazer.
Cronos limpou os lábios e decretou: enquanto eles estiverem dentro de mim, nunca poderão me derrotar. A cada novo nascimento a cena se repetia. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon. Todos foram engolidos um a um, sem piedade. Com isso, Cronos acreditava ter enganado o destino. Ele havia eliminado a ameaça antes que ela pudesse crescer. Mas o que ele não sabia era que a roda do tempo já estava girando, e um último filho ainda nasceria. Cronos acreditava que estava no controle. Ele havia erradicado qualquer ameaça antes que pudesse crescer. Dentro de seu estômago escuro e sem vida, os 5 deuses que um dia poderiam destroná-lo estavam aprisionados, impossibilitados de agir. Para o Titã, aquilo não era crueldade, era sobrevivência. Rhea, no entanto, não compartilhava dessa visão. Seu coração sangrava a cada nascimento, a cada perda. Ela observava, impotente, enquanto Cronos devorava seus filhos sem hesitação, transformando a alegria da maternidade em um pesadelo interminável. Como poderia um pai ser tão impiedoso? Como poderia um governante ser tão cego ao próprio destino? Mas, para Cronos, não havia outro caminho. A profecia ainda ecoava em sua mente. Ele havia testemunhado o que aconteceu com seu próprio pai, Urano, e sabia que a história poderia se repetir. Ele havia se tornado o senhor do tempo, mas, ironicamente, temia o futuro mais do que qualquer coisa. Os anos se passaram, e o reinado de Cronos continuava. O cosmos estava sob seu domínio, e a Era de Ouro seguia seu curso. Mas sob essa aparente estabilidade, Rhea carregava um segredo. Ela não suportaria perder mais um filho. Então, quando sentiu que estava grávida novamente, soube que não podia permitir que aquele destino se repetisse. Ela procurou Gaia, a grande Mãe Terra, em busca de ajuda. Gaia, que já havia testemunhado a rebeldia de Cronos contra Urano, compreendeu sua dor e ofereceu um plano. Quando chegou o momento do parto, Rhea não estava no palácio de Cronos. Em vez disso, refugiou-se na ilha de Creta, onde, longe dos olhos do Titã, deu à luz a Zeus. O choro do bebê soou como uma esperança nascida da escuridão. Mas o perigo ainda era real. Cronos logo perceberia o nascimento e viria atrás dele. Rhea precisava agir rápido. Ela pegou uma pedra do tamanho de um recém-nascido, envolveu-a em panos e retornou ao palácio. Cronos, sempre desconfiado, não hesitou ao ver o embrulho. Sem sequer desconfiar do engano, engoliu a pedra como fizera com seus outros filhos. Para ele, aquele era apenas mais um obstáculo removido. Mais um passo na luta contra o destino. Enquanto isso, em Creta, Zeus crescia escondido. Criado em segredo, foi alimentado com o leite da cabra Amalteia e protegido pelas Curetes, guerreiros que dançavam e batiam suas armas para abafar seu choro e impedir que Cronos o encontrasse. O tempo passou. Zeus, nutrido pela fúria da vingança e pela promessa de justiça, cresceu forte. Ele sabia que seu pai era poderoso, mas também sabia algo que Cronos nunca compreendera. O tempo não pode ser aprisionado nem interrompido. E enquanto Cronos acreditava estar seguro, os primeiros sinais de sua ruína já estavam em movimento. Cronos governava com a certeza de que seu destino estava selado a seu favor. Seu reinado perdurava, e ele acreditava ter erradicado qualquer ameaça. Mas o tempo, implacável como sempre, preparava sua vingança. Enquanto isso, em Creta, Zeus crescia longe dos olhos do pai, fortalecido pela sabedoria e pelo propósito de destronar aquele que um dia devorou seus irmãos. Ele não era um simples titã, nem uma criatura comum. Zeus carregava em si algo que Cronos jamais teve: aliados e a força da renovação. Amalteia, a cabra sagrada que o amamentava, nutria seu corpo com leite divino. Os Curetes, guerreiros leais à sua mãe, batiam seus escudos e espadas, mascarando seus gritos para que Cronos jamais ouvisse. A própria natureza conspirava para manter Zeus oculto, pois seu nascimento não era apenas um ato de sobrevivência. Era um presságio de mudança. Os anos se passaram, e Zeus se tornou um jovem imponente,
determinado a resgatar seus irmãos e acabar com a tirania de Cronos. Mas a batalha não poderia começar sem um plano. Ele precisava atingir o pai no único ponto em que o Titã não poderia prever, de dentro para fora. Foi então que ele procurou Metis, a deusa da prudência e da astúcia, para ajudá-lo a arquitetar o primeiro golpe contra o rei dos titãs. Metis, sábia e conhecedora dos segredos divinos, preparou uma poção especial, capaz de fazer Cronos vomitar tudo o que havia devorado. Com a poção em mãos, Zeus se disfarçou e infiltrou-se na corte do Titã, ganhando sua confiança como um mero copeiro. O Titã, já acostumado ao luxo e à soberania, sequer desconfiava que seu próprio carrasco estava servindo-lhe vinho. No momento certo, Zeus despejou a poção no cálice do pai, e sem perceber a armadilha, Cronos bebeu tudo de um só gole. A princípio, nada aconteceu. O Titã sorriu satisfeito, acreditando que sua grandiosidade permanecia intocada. Mas então, uma dor avassaladora tomou conta de seu corpo. Seu estômago se contorceu e sua garganta queimou em agonia. Ele tentou resistir, tentou lutar contra o inevitável. Mas o tempo finalmente cobrava sua dívida. Com gritos de fúria e dor, Cronos começou a regurgitar os filhos que havia devorado há tantos anos. Um por um, Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon emergiram, finalmente livres de sua prisão. Apesar do longo tempo dentro do pai, os filhos divinos não estavam enfraquecidos. Pelo contrário, eles emergiram mais poderosos do que nunca, prontos para a guerra. E então, naquele instante de caos e traição, o destino foi selado. Zeus não apenas libertou seus irmãos, ele acendeu a centelha da maior guerra que o cosmos já viu, a guerra que decidiria o futuro do mundo. Cronos, em sua arrogância, acreditou que havia enganado o tempo. Mas no fim, foi o tempo que o enganou. O silêncio que se seguiu ao grito de dor de Cronos foi breve. Por um instante, tudo parecia suspenso no tempo, como se o próprio universo prendesse a respiração. Os filhos do Titã estavam livres. O inevitável havia começado. Cronos se ergueu, cambaleante, sentindo um vazio dentro de si que não era apenas físico. A profecia que ele tanto temeu agora estava diante de seus olhos. Seus filhos, antes aprisionados em sua escuridão, agora se erguiam como adversários, como herdeiros prontos para reivindicar o que era seu por direito. E Zeus, de pé à sua frente, não era mais um bebê escondido em Creta. Ele era um deus, um líder, um rei em ascensão. Os titãs, ao perceberem a ameaça crescente, se reuniram ao lado de Cronos. Durante eras eles haviam governado sem questionamento, sem resistência. Agora, viam-se diante de uma nova geração, mais jovem, mais ousada e faminta pelo poder. O céu se partiu em trovões quando Zeus ergueu sua voz e declarou guerra ao próprio pai. Os titãs contra os deuses, a batalha que mudaria o destino do cosmos. De um lado, estavam os titãs, liderados por Cronos, senhores da antiga ordem. Do outro, os olimpianos, liderados por Zeus, os deuses do novo mundo. Mas Zeus sabia que para vencer Cronos, não bastava apenas força. Ele precisava de algo que desequilibrasse a balança do poder. E foi então que decidiu libertar aqueles que poderiam mudar o curso da guerra. Lá no mais profundo abismo do Tártaro, onde nem mesmo a luz alcançava, estavam aprisionados os Ciclopes, os antigos ferreiros divinos, e os Hecatônquiros, gigantes de 100 braços. Cronos os havia aprisionado por temer seu poder. Mas Zeus, ao contrário do pai, não os temia. Ele os via como aliados. Ao libertá-los, Zeus conquistou armas divinas forjadas pelos Ciclopes. Para Zeus, o trovão, um raio incandescente capaz de dividir os céus. Para Poseidon, o tridente, uma arma que poderia sacudir os oceanos. Para Hades, o elmo da invisibilidade, uma relíquia que o tornava indetectável nas sombras. Agora, com um exército reforçado e armas que carregavam o próprio poder do cosmos, Zeus estava pronto para enfrentar Cronos em uma guerra sem precedentes. O combate foi devastador. Durante 10 anos, os titãs e os deuses batalharam sem cessar.
o próprio Olimpo tremeu diante da fúria dos confrontos. Os mares se ergueram, os céus se incendiaram e a terra rachou sob os pés dos guerreiros divinos. Cronos, empunhando sua foice de tempos antigos, lutou ferozmente contra Zeus. O Titã não aceitaria ser derrubado facilmente. Seu orgulho, sua glória, sua própria existência estavam em jogo. Mas Zeus não estava sozinho. Poseidon fez as águas estremecerem, jogando ondas colossais contra os exércitos titânicos. Hades, usando seu elmo da invisibilidade, moveu-se entre as sombras, surpreendendo seus inimigos. E os hecatônquiros, com seus 100 braços, atiraram rochas gigantescas, soterrando os aliados de Cronos. O mundo, como era conhecido, foi quase destruído naquela guerra. E pouco a pouco, o destino que Cronos tanto temia começou a se cumprir. Após anos de batalha, a maré começou a virar. Os titãs estavam enfraquecidos, enquanto os deuses cresciam em poder. Então, no momento decisivo, Zeus ergueu o braço e lançou o maior raio que já havia sido conjurado. O céu explodiu em luz e trovão, e a arma sagrada atingiu Cronos com força avassaladora. O rei dos titãs caiu, derrotado por aquele que mais temia. Mas Zeus não o matou. Em vez disso, como punição, prendeu Cronos e os titãs no Tártaro, o abismo mais profundo da existência. Guardados por sentinelas inescapáveis, os antigos reis do mundo foram condenados à eternidade no esquecimento. Com os titãs derrotados, Zeus e seus irmãos assumiram o controle do universo. O mundo antigo se foi, dando lugar a uma nova era, a era dos deuses do Olimpo. Mas a história de Cronos não foi apagada. Seu nome permaneceu, ecoando como um aviso para todos que tentassem desafiar o tempo. Pois, no final, ninguém pode escapar do próprio destino. A guerra terminou. Cronos foi derrotado. Os titãs foram lançados no abismo sem fim do Tártaro, selados para sempre atrás de portões intransponíveis. Mas a história desse rei caído não termina aqui. Mesmo aprisionado, Cronos continua a viver no imaginário humano. Seu nome é sinônimo de tempo, e o tempo, como sabemos, nunca pode ser detido. Essa história, mais do que um simples conflito entre deuses e titãs, nos ensina uma lição profunda e inquietante. Ninguém pode fugir do próprio destino. O que Cronos mais temia não era um exército rival. Não era um inimigo visível, nem uma força externa. Ele temia algo que ninguém pode vencer: a passagem do tempo. Ele viu o que aconteceu com Urano e sabia que um dia o mesmo aconteceria com ele. E em vez de aceitar sua jornada e seu papel no universo, tentou resistir. Lutou contra algo inevitável. E, ironicamente, foi essa luta que selou seu destino. O ciclo do poder é inquebrável. Reis ascendem e reis caem. Impérios florescem e depois desmoronam. O próprio Zeus, que derrotou Cronos e se tornou senhor do Olimpo, um dia enfrentaria seus próprios desafios e possíveis sucessores. A grande lição da história de Cronos não é apenas sobre um rei que devorou seus filhos, mas sobre como o medo da mudança pode nos destruir. O mito de Cronos não é apenas uma lenda antiga. Ele está presente em todos os aspectos da vida humana: a morte e a passagem do tempo. Cronos representa o tempo que devora tudo. O tempo que leva nossa juventude, nossos sonhos e, eventualmente, nossas próprias vidas. A ascensão e queda dos poderosos. Governantes, líderes e impérios tentam resistir ao destino, mas no fim, ninguém governa para sempre. Na vida, muitas vezes resistimos à mudança. Tentamos segurar o que já deveria ter ido. Mas quanto mais tentamos impedir o curso natural das coisas, mais nos aproximamos da ruína. Agora que você conhece essa história, fica a pergunta: você acredita que podemos escapar do nosso destino ou estamos todos presos no ciclo do tempo? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias mitológicas, porque no final, o tempo sempre vence.